61, matéria de ciências, na parte do plus. Vamos aqui à questão 9, vamos continuar as nossas revisões. Na escola de Lara foi usada uma iluminação especial para o show de talentos. Durante as apresentações, o palco ficou iluminado como mostra a foto. Aqui, ó. Temos aqui a imagem do palco bem iluminado no centro, né? As laterais tá bastante escura, não é isso? Aqui nós temos a luz. Olha, gente, que bacana. A luz segue caminho reto, como a gente estudou. A luz, ela segue um caminho reto. As lâmpadas, elas são fontes luminosas artificiais. Essas lâmpadas aqui são fontes luminosas artificiais. O sol e os relâmpagos são exemplos de fontes luminosas naturais. As lâmpadas, as velas são fontes luminosas artificiais. Vocês lembram desse assunto? Muito legal, né, gente? Esse assunto muito bacana. Vamos aqui às alternativas? Vamos aqui às alternativas? Aqui eu tenho a alternativa A. A luz se move em linha reta a partir da fonte que a gerou. Gente, essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, você marca, tá bom? Se ela for verdadeira, você marca. Vamos aqui à alternativa B. Os feixes de luz podem se mover de forma curva. Gente, isso é verdadeiro ou é falso? Preste bastante atenção, tá certo? Vamos aqui à alternativa C. A luz se move lentamente, por isso conseguimos enxergá-la. Gente, isso é verdade? Presta bastante atenção, viu, gente? Isso, muito bem. Vamos aqui à alternativa D. A visão é o sentido que nos permite perceber a luz. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso, muito bem. Vocês estão bastante preparados, né? Vocês estão bastante preparados com relação a esse assunto. Muito bem. Vamos aqui à alternativa E. Os refletores do palco são um tipo de fonte luminosa. Isso é verdadeiro ou é falso? Muito bem, você já deve ter assinalado as alternativas certas. Não mexam nas alternativas incorretas. Agora vamos a essa bolinha verde. Escreva 2 exemplos de fontes luminosas que sejam naturais e artificiais, tá bom? Que sejam naturais e que sejam artificiais, tá certo? Olha só, que aquário lindo, né, gente? É um aquário muito bonito. Aqui o aquário está protegido por um vidro transparente, porque não teria sentido se ele tivesse protegido por um vidro, né, que fosse escuro, que fosse opaco, não é verdade? Então, para que as pessoas possam apreciar o que tem dentro desse aquário, ele foi, né, protegido com um vidro transparente. Translúcido também não seria viável porque a imagem não ficaria muito nítida. Para um aquário, é melhor que seja colocado um vidro transparente. Gente, vocês se lembram que o vidro, estando escuro ou qualquer objeto opaco, ele projeta sombra? Vocês se lembram disso? Qualquer objeto opaco, ele, né, projeta uma sombra, não é verdade? Agora vamos aqui à questão 10. Rafael e Júlia ficaram encantados com o que viram neste aquário. Rafael e Júlia ficaram encantados com o que viram neste aquário. Eles conseguiram ver tudo o que havia ali dentro, por quê? Alternativa A. O aquário foi feito com um material opaco que projeta uma sombra na água. Preste bastante atenção, a tia explicou antes de apresentar as alternativas. Alternativa B. O vidro do aquário permite a passagem da luz sem espalhá-la. Será que é essa a alternativa certa? Preste bastante atenção. Vamos ler a última alternativa? Alternativa C.
As crianças pediram para apagar a luz da sala em que estavam. Gente, essa alternativa não tem nada a ver, não é verdade? Então, a gente vai ficar aqui refletindo na alternativa A e B. Qual delas duas é a correta? Isso, muito bem, você está correto. Até porque, para poder ver os objetos dentro, né, o corpo deve ser translúcido, transparente ou opaco. Muito bem. Agora vamos aqui para a página 267. Vamos à página 267. Gente, quando tiver uma atividade para desenhar, desenha mesmo, desenha bonito, bem colorido, tá bom? Coloque a sua criatividade, tá certo? Coloque tudo que você aprendeu nesse desenho. Bom, gente, aqui vocês vão desenhar um corpo opaco, uma fonte luminosa e o que esse corpo projeta quando a fonte luminosa encontra com esse corpo, tá bom? Vocês vão desenhar aqui um corpo opaco e vão desenhar uma fonte luminosa e a projeção dessa fonte, né, em cima desse corpo. Quando a luz encontra esse corpo, o que é que ela projeta? Isso, muito bem. Agora vamos à explicação da questão 12. Aqui na questão 12, vocês estão vendo uma pessoa, né, falando no ouvido da outra. Preste bastante atenção nas explicações. Temos aqui as ondas sonoras. As ondas sonoras, elas vão para dentro do ouvido da outra pessoa e encontram o tímpano. O tímpano, ele vibra, né? Quando ele vibra, aí é que se percebe o som. E o som a gente consegue diferenciar por causa do timbre. Vocês me ouviram direitinho? Vou explicar novamente. Aqui eu tenho, né, uma pessoa falando no ouvido da outra. Aqui vocês estão vendo as ondas sonoras que vão chegar até a orelha da pessoa. Quando ela chega na orelha da pessoa, ela encontra o tímpano. O tímpano, ele vibra. Quando ele vibra, a pessoa reconhece o som, que é diferenciado por causa do timbre. Vocês ouviram a explicação? Pois, com base nessa explicação, certo? Vocês vão responder a questão 12, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia Jússi. Aqui na questão 13, vamos falar sobre as propriedades do som. Página 263. O som possui algumas propriedades que o caracteriza. A intensidade, por exemplo, é uma delas. E também é chamada de volume. É a altura, né? Que pode ser baixo, sussurro ou bem alto, não é isso? Assim é o volume. Então, nós vamos classificar o volume de cada coisa que está aparecendo aqui na imagem da página 263, de 1 a 4. Por exemplo, o barulho do avião, você daria que nota? 1, 2, 3 ou 4? Gente, é um barulho ensurdecedor. Ave Maria, muito alto, certo? Então, que número você daria? Para uma canção de ninar, que número você daria? 1, 2, 3 ou 4? Muito bem. Para um sussurro, que nota você daria? 1, 2, 3 ou 4? Muito bem. E que nota você daria para o som de uma bateria? 1, 2, 3 ou 4? Isso! Você já deve ter preenchido esses quadradinhos, não é verdade? Rebeca toca flauta desde os 7 anos de idade. Ela aprecia muito o som desse instrumento. Falamos sobre a flauta no conteúdo de artes e também na página 190 da matéria de ciências. Falamos sobre esse instrumento muitas vezes. Inclusive, aqui no livro de ciências, aprendemos que
Bem antigamente ele era feito com ossos de animais. Para a flauta funcionar, é preciso soprar o ar dentro desse orifício. Aí, esse ar faz com que o instrumento vibre. E aí a gente escuta aquelas belas melodias. Vocês ouviram a explicação? Para que a flauta funcione, é preciso soprar aqui dentro desse orifíciozinho aqui, pertinho da boca da Rebeca. E aí o ar que entra, ele vibra e gera as belas melodias. Vamos para a página 264, vamos lá. Vamos falar sobre a poluição sonora. Inclusive, vocês apresentaram um belíssimo trabalho sobre a poluição sonora. Eu gostei bastante, aprendi muito. Vocês estão de parabéns. Vamos ler o texto, vamos lá? Poluição sonora prejudica a saúde e preocupa especialistas. Parece que viver em uma sociedade no século XXI é o mesmo que ser constantemente bombardeado pelo barulho. Interessante, né, gente? Ao invés da gente aprender a fazer silêncio, nós estamos aprendendo a fazer mais barulho. Vocês estão aí com o marcador, o lápis? Estejam aí, porque daqui a um momento nós vamos... Página 264, vamos falar sobre a poluição sonora. Vamos falar sobre a poluição sonora. Inclusive, vocês apresentaram um belíssimo trabalho sobre a poluição sonora. Eu aprendi bastante. Vocês estão de parabéns. Pegue aí o seu lápis ou o marcador de texto. Vamos lá? Poluição sonora prejudica a saúde e preocupa especialistas. Parece que viver em sociedade no século XXI é o mesmo que ser constantemente bombardeado pelo barulho. Como se não bastasse a cidade ser ruidosa por si só, a poluição sonora é potencializada, ou seja, é aumentada ou reforçada por comportamentos inapropriados que as pessoas adotam no dia a dia. Para a fonoaudióloga Keila, o que falta a essas pessoas são educação e empatia. O que falta a essas pessoas são educação e empatia. O que falta a essas pessoas são educação e empatia. Vocês marcaram aí? Certo. Como o som não respeita muro e nem parede, gente, porque o som, eles são ondas sonoras que se propagam. Olha, aqui na página, veja aqui na página 266, né? Os sons são ondas sonoras que se propagam. Os sons são ondas sonoras que se propagam. Então, eles não respeitam parede, eles não respeitam muros, ele se espalha o som, né? Ele se espalha para todos os lados. Voltamos para o texto agora? Vamos lá? Aí, invadimos o espaço alheio com facilidade. A invasão é frequente porque muita gente não se coloca no lugar do outro. A invasão é frequente porque muita gente não se coloca no lugar do outro. Quando ouço o meu canto favorito, digo que é música. Se o vizinho ouve a mesma música no mesmo volume, chamo de barulho. Então, significa dizer que o que me parece bom para alguém pode ser ruim. Então, a gente tem que respeitar, né, o próximo, nós temos que respeitar todos que estão em nossa volta, porque todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres. Vamos lá, questão 15. O que caracteriza a poluição sonora? Gente, o que é que caracteriza a poluição sonora? O que é que faz, né, ser uma poluição sonora? Pense direitinho. Se você precisar de um auxílio, vai lá na página 195 ou pode estar entrando em contato com a Tia Jus, tá bom? Questão 16.
explique a seguinte afirmativa do texto acima. A poluição sonora é potencializada por comportamentos inapropriados que as pessoas adotam no dia a dia. Gente, nós marcamos, né, duas informações. Essas duas informações vai servir para vocês responderem a questão 16. Nós marcamos duas informações e essas duas informações vai servir para vocês estarem respondendo aqui a questão 16. Questão 17. Como o som não respeita muro nem parede, invadimos o espaço alheio com facilidade. Porque o som não respeita muro e nem parede. Como a tia Júcia já falou, os sons são ondas sonoras que se propagam. Então, ele vai ultrapassar tudo. Ele não tem barreira, né? Então, ele vai ultrapassar tudo. Então, por isso que podemos dizer que o som não respeita muro e nem parede. Mas se você quiser dar uma olhadinha lá na página 186, na explicação, tá bem claro lá, tá bom? Vamos aqui à questão 18. Escreva 3 problemas de saúde causados pela poluição sonora. São vários: distúrbio do sono, né? A questão de problemas auditivos, tontura, enjoo, dor de cabeça. Então, esses são os problemas causados, né, por causa da poluição sonora. Caso você tenha mais um pouco de dúvida, vai lá na página 195, tá bom? Essa foi a nossa revisão de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante, porque é um assunto muito legal. Até a próxima aula de ciências.